E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muita gente tem me perguntado sobre opções econômicas, baratas, de fone de ouvido. Fones que sirvam aí para gravar, mixar, masterizar num contexto de home studio. E eu fiz há um tempo atrás o review de um fone muito legal que eu comprei na internet. Vou deixar o link para esse review aqui na descrição. Corre lá, dá um confere. E quero trazer nesse vídeo também uma comparação entre o Pro 10 da UniAudio com outro que eu utilizo bastante aqui no estúdio, que é o SR850 da Samsung. E inclusive, há um tempo atrás, algumas pessoas me perguntaram qual seria a melhor opção. E eu quero aqui, de forma bem resumida, porém sucinta, fazer esta comparação e te ajudar a tomar a sua melhor escolha aí na aquisição para o seu fone de ouvidos. Mas antes de nós irmos para o conteúdo propriamente dito, quero pedir a você que, se ainda não se inscreveu, se inscreva, comente, deixe o seu like e ajude esse canal a crescer. Pois fazendo isso você me estimula a soltar cada vez mais conteúdos para te ajudar na sua produção. O primeiro fone é esse cara aqui, como eu já disse, tem o review dele aqui no canal, é o Pro 10 da UniAudio. Ele tem uns lances legais que eu comentei no vídeo que fiz sobre ele. No entanto, o que mais importa dizer aqui nesse vídeo é que ele é um fone hermético. Ele é um fone fechado, de forma que você, ao colocá-lo, você nota que a sua audição foi totalmente abafada. Tecnicamente, esse tipo de fone recebe o nome de closeback. É um fone em que as costas dele, as costas são fechadas. Quais são os ganhos e perdas desse tipo de fone? Falando dos ganhos, é que por ser fechado, ele não permite, ou pelo menos reduz de forma significativa, a passagem do som para fora. Então pense em um contexto em que você vai gravar, e suponha que você vai gravar com um cara desses aqui, um microfone condensador, captação extremamente sensível. Se o seu fone de ouvido é aberto, o som vai vazar e o microfone vai captar. Então suponha que você colocou ali um metrônomo e o metrônomo está lá, tip, 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 e esse som do metrônomo está vazando. O microfone vai captar esse som do metrônomo e isso vai comprometer de alguma forma a sua gravação. Então esse é o positivo, esse é o fator positivo para se utilizar um fone fechado. Ele te auxilia na hora de gravar. No entanto, ele não é apropriado para mixar e masterizar, porque o fato de ser fechado traz um reforço indesejado para a mixagem e para a masterização. O ideal para mixar e masterizar é utilizar fones como o SR850, que são fones semi-abertos. Ao utilizar esse tipo de fone, você percebe que o abafamento proveniente desse tipo de fone não é tão intenso, não é tão severo quanto os fones herméticos, quanto os fones fechados. Esses orifícios, na verdade, são pequenas aberturas que permitem que o som respire, que ele não fique tão abafado, fazendo com que ele seja mais flat, ele não reforce de forma tão acentuada as frequências, principalmente os graves. Falando um pouquinho sobre este fone, o SR850, é um fone com uma estrutura bastante resistente. Essa parte aqui, que é um arame, uma parte que tem um arco aqui metálico, é revestido de plástico, mas isso daqui é como se fosse um arame, permite abrir de forma segura, não é nada que vá quebrar facilmente, e o arco aqui que te permite o encaixe na cabeça. Diferente do Pro 10, que você tem aqui o ajuste da abertura, o SR850 ele tem uma abertura meio que automática, de acordo com o tamanho aí da sua cabeça. A pressão aqui no arco de couro vai fazer com que essa parte aqui
se mova, certo? Tem dos dois lados, então o ajuste aqui da largura do fone é automático, certo? Mesmo eu tendo aqui um globo bem avantajado, isso não impede que o fone me sirva de maneira bem confortável. É um fone bastante confortável, leve, com uma estrutura que garante aí uma boa durabilidade. Lógico, dependendo também do uso e do cuidado que você lhe der. Ele não possui aquele sistema de conexão como o Pro 10 da UniAudio, é um cabo fixo, e na outra ponta lá tem o P10 ou TRS padrão, um cabo aí de aproximadamente 1,20 m, 1,5 m, não sei exatamente o comprimento desse cabo, mas é um tamanho satisfatório para a sua utilização aí no contexto de estúdio ou de home studio. Agora, as vantagens e desvantagens desse fone são contrárias às vantagens e desvantagens do Pro 10. O que este oferece, esse não oferece em termos de, por exemplo, isolamento. O Pro 10, ele isola o som, permitindo você fazer uma boa gravação. Mas, se você for gravar com o Samson, os orifícios farão com que o som lá do metrônomo, como foi dito, vazem, fazendo com que o microfone capte esses sons, certo? Mas ele ganha na parte de mixagem e de masterização, pois o seu som, que é mais linear, que é mais flat, e devido ao fato de a sua sonoridade não ser abafada como o Pro 10, fará com que você tome decisões mais assertivas. Bom, é lógico que eu não deixaria você sem a conclusão desse vídeo. A questão mais importante a se entender é que o conflito aqui não está entre as marcas. O principal conflito aqui é entre o tipo de fone que você precisa para aplicar em suas produções. O Pro 10, por ser um fone fechado, lhe dará melhores condições na hora de gravar, pois evitará que o som reproduzido seja captado pelo microfone, principalmente quando você gravar utilizando microfones condensadores. Já o fone SR850 da Samson vai te dar uma melhor experiência na hora de mixar e masterizar suas músicas, pois por ser um fone semi-aberto, permite que seja ouvido de maneira flat, mais equilibrada, com maior nitidez e sem os reforços de graves que existem no Pro 10. Resumindo, fones fechados são melhores para gravar e fones abertos ou semi-abertos são as melhores opções na hora de mixar e masterizar. Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Um abraço, que Deus te abençoe.